Você ama a beleza das flores e o conhecimento que há nos livros? Eu sou Raquel Naveira e este é mais um programa Flores e Livros. A flor escolhida de hoje é o lírio. O lírio branco é o símbolo ocidental mais conhecido da pureza e da perfeição. Também representa paz, inocência e a divindade. Na mitologia greco-romana, o lírio surgiu do leite da deusa mãe, Juno ou Hera. Para os judeus, é o emblema da tribo de Judá. E o lírio do vale simboliza também o advento do próprio Jesus Cristo. E pensando em tudo isso, escrevi o poema Lírio. Lírios brancos, bordados de ouro, balançam como borboletas as pétalas de asas. Lírios do campo, manto de arminho, onde pousam passarinhos e luminosos pirilampos. Quando ele, o lírio feito homem, passou pelo vale, eles se curvaram nas hastes e num hino de glória despejaram cálices de paz em seu caminho. E são assuntos do programa Flores e Livros de hoje. A intertextualidade bíblica e uma entrevista com o escritor, jornalista, advogado, crítico literário Ronaldo Cagian. Presente também nos nossos estúdios Letícia Naveira, cantora, compositora, acadêmica de cinema e que vai nos ajudar na parte de interatividade. Portanto, você já pode mandar o seu e-mail e participar do nosso programa ao vivo. O que é intertextualidade ou diálogo entre textos? Nossos textos se relacionam com textos alheios e com eles formam uma trama de infinitos discursos. Quando tomamos a palavra, muitas vezes recorremos a textos específicos com o objetivo de fundamentar nossa fala ou discordar da fala alheia, de citar um conceito que entre na composição de nosso raciocínio, numa exposição teórica, de aludir a um conhecimento coletivo que contribui para o nosso conhecimento. Enfim, quando queremos dar sentido novo aos textos, utilizamos o texto de outras pessoas. E quando um texto retoma outro, ele tanto pode reiterar como subverter as ideias presentes no texto original. Ou seja, o autor utiliza-o com o objetivo de apoiar ou de dizer algo totalmente diferente do que foi dito em outro texto, de criticar um ponto de vista, uma visão do mundo, enfim. Muitos escritores, a partir de uma passagem bíblica, criaram histórias, contos, poemas, romances, enfim, releituras da Bíblia. Isto porque, abrindo a Bíblia, estamos abrindo um dos livros mais lidos de toda a história da humanidade. Milhões de pessoas procuram nela um sentido para a sua vida e o encontram. Se não tivessem encontrado, não teriam transmitido um livro tão antigo e já não teríamos nenhum interesse pela Bíblia. A Bíblia é como um coco de casca dura. Esconde e protege uma água que mata a sede do romeiro cansado. Romeiros e peregrinos cansados somos todos nós. Vamos procurar o facão que nos quebre a casca deste coco.
A Bíblia é o livro da caminhada de um povo, inspirado por Deus, escrito por homens e mulheres, jovens e velhos, pais e mães de famílias, escritores, agricultores, operários, gente instruída, gente simples que contava histórias, gente viajada, gente que nunca saiu de casa, sacerdotes, pastores, reis, pobres e ricos, unidos na preocupação de construir um povo irmão onde reinassem fé, justiça e amor. Levou mais de 1000 anos para ser escrita em lugares e países diferentes, em 3 línguas distintas, com assuntos os mais variados. A Bíblia surgiu como as árvores. Elas nascem de uma semente bem pequena, escondida no chão, e crescem até esparramar os seus galhos, que oferecem sombra, alimento e proteção. A Bíblia nasceu de um chamado de Deus, escondido na vida de um povo, e cresceu e esparramou seus galhos pelo mundo inteiro. E no próximo bloco, indicações de livros que têm intertextualidade com a Bíblia. O primeiro livro que vamos indicar é o Lavoura Arcaica, Raduan Nassar, Companhia das Letras. Raduan Nassar é paulista, de Pindorama, onde passou a infância. Adolescente, Raduan veio com a família para São Paulo, onde cursou Direito e Filosofia na USP. Lavoura Arcaica é de 1975. E apesar do êxito incomum, Raduan Nassar abandonou a literatura para viver no campo. Lavoura Arcaica é um texto onde se entrelaçam o novelesco e o lírico, através de um narrador em primeira pessoa, André, o filho encarregado de revelar o avesso de sua própria imagem e, consequentemente, o avesso da imagem de sua família. É uma releitura dramática, trágica, da história do filho pródigo, que sai da casa do pai, gasta toda a herança e retorna arrependido. Vamos ler um pequeno texto, um trecho de Lavoura Arcaica. Pedro, é o meu delírio, se você quer saber. Mas isso só foi um passar pela cabeça um tanto tumultuado que me fez virar o copo em 2 goles rápidos. E eu, que achava inútil dizer fosse o que fosse, passei a ouvir. Ele cumpria a sublime missão de devolver o filho tresmalhado ao seio da família. A voz de meu irmão, calma e serena como convinha. Era uma oração que ele dizia quando começou a falar. Era o meu pai, da cal e das pedras da nossa catedral. É lindíssimo o trabalho de linguagem deste livro. O segundo livro é O Derradeiro Jó, poemas de Carlos Nejar, editora RF de Goiânia, 2009. Carlos Nejar nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, completou 71 anos de idade e agora está radicado na sua Casa do Vento, na Urca, no Rio de Janeiro. Membro da Academia Brasileira de Letras, poeta, romancista de talento, de ousada criatividade. Todos os poemas são uma intertextualidade com o livro do Jó do Antigo Testamento. O poeta se coloca na pele de Jó para escrever num monólogo sobre a dor, o nada, a enfermidade, a humildade, a fragilidade e a força, a derrota e a vitória. Um trecho de um poema de O Derradeiro Jó. Jó,
o que me recebeu em dobro de bens e soldo, o que não deixou que a dor fosse maior que o sonho, com a fé acima das estrelas e sobre o firmamento, e cuja sorte mudada foi quando orava por seu povo. Sou Jó, não escovo a esperança com degredo. Sou Jó, o que o inimigo não venceu. De pé no grito, de pé na erosão, habito o tronco do trovão. E ao Redentor toco com meus olhos, e o escuto no fogo em que me molho. Amor, amor é tudo, até o fundo. E o terceiro livro que vamos indicar é o Deus de Caim, de Ricardo Guilherme Dick, editora Letra Selvagem. Ricardo Guilherme Dick nasceu numa fazenda na Chapada dos Guimarães, perto de Cuiabá, no Mato Grosso. Deus de Caim foi publicado no Rio de Janeiro em 1967, recebendo prêmios, elogios de Guimarães Rosa, de Antônio Olinto, e logo depois Dick retornou a Cuiabá, onde continuou escrevendo, pintando quadros, trabalhando em jornais. Ao morrer, em Cuiabá, em 2008, aos 72 anos, havia deixado uma obra, ao mesmo tempo, ignorada e respeitada. Como o próprio nome indica, Deus de Caim dialoga com a história, com o mito de Abel e Caim. Vamos ler um trecho desse livro labiríntico e assombroso. São todos humanos, filhos de Deus, segundo Abel ou segundo Caim. O Deus de Abel era manso e bom, e amava os sacrifícios dos Abéis do mundo. Já o Deus de Caim era ruim e pervertido, como os Caíns que protegia, e a eles recusava a chama loura das aras dos holocaustos. E, para falar sobre o livro Deus de Caim e sobre os seus próprios livros, no próximo bloco vamos ter a nossa entrevista com Ronaldo Cagiano. O nosso entrevistado de hoje é o escritor, crítico literário, ensaísta, advogado, funcionário da Caixa Econômica, Ronaldo Cagiano. Ronaldo Cagiano é de Cataguases, Minas Gerais, formado em Direito, viveu em Brasília desde 1979 e agora, há 3 anos, reside em São Paulo. O Ronaldo trabalhou em vários jornais, o Jornal do Brasil, o Jornal de Brasília, e também escreve para a revista Cult. Ronaldo, na análise do livro Deus de Caim, esse mito fundador de Caim e Abel seria o cerne do livro. Mas para trabalharmos a análise desse livro, quais outras trilhas você apontaria? Raquel, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Eu que agradeço, Ronaldo. Você criou um espaço justamente para dialogar com a grande literatura, trazendo autores e de várias tendências, de várias performances no campo da criação literária, e poder trazer ao ouvinte, né, um pouco de nossa visão da nossa própria criação, no nosso próprio trabalho literário, como também lançar um olhar sobre as grandes obras da literatura brasileira universal. Como você tocou no caso de Ricardo Guilherme Dick, que é uma das grandes expressões, eu não diria apenas da literatura brasileira, mas da literatura de língua portuguesa, porque tal a magnitude do seu edifício criativo, do seu projeto literário, que nós não podemos situá-lo apenas como escritor brasileiro. Eu acho que a lusofonia
deve se orgulhar de ter um escritor como Ricardo Guilherme Dick, que para mim é comparado a escritores do porte de Guimarães Rosa, de Lobo Antunes, de Luandino Vieira, de João Melo, o grande escritor moçambicano, e tantos outros que têm enaltecido a língua portuguesa de um modo geral. A própria Hilda Hilst falou que considerava como grandes escritores brasileiros, modéstia à parte ela mesma, e depois o Guilherme Dick, o Guimarães Rosa, e todos ficaram um pouco chocados. Quem seria esse Ricardo Guilherme Dick, que é a quem ela estava se referindo? Exatamente, porque Guilherme Dick, quando estreou com Deus de Caim, foi um romance que trouxe um grande susto dentro da cultura literária brasileira, porque depois de Guimarães Rosa, depois de Grande Sertão Veredas, ainda não havia surgido um romance ou um projeto ficcional que causasse tamanho impacto na crítica brasileira, no leitor e no cenário literário de um modo geral. E com Deus de Caim, que foi revelado inclusive num grande concurso literário que existia no Brasil à época, chamado Prêmio Valmap de Literatura, Dick foi revelado justamente por ninguém menos do que Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, Antônio Olinto, Jorge Amado, que eram os grandes nomes da literatura naquela época, e que viram e apontaram em Ricardo Guilherme Dick o surgimento de algo novo na literatura brasileira. Dick traz, com essa releitura do mito de Abel e Caim, não apenas aquela velha dissensão que existe entre irmãos, que é um problema ancestral de rivalidade familiar que está presente desde os tempos bíblicos. Mas a partir do momento em que ele faz uma releitura, escrevendo um romance ambientado no grande sertão brasileiro, lá no Brasil profundo, no interior do Mato Grosso, quando ele recupera o mito de Abel e Caim, ele na verdade ele está querendo fazer uma releitura da própria condição humana, porque o homem, desde a sua gênese, ele lutou por quê? Ele lutou para tomar conta do paraíso, porque o paraíso para ele não servia. Ele queria tomar conta do paraíso e o que aconteceu? Quando Adão e Eva se lançaram naquele grande projeto de vida, através da traição, se propunha o quê? O controle da verdade. Sempre a criatura invejando exatamente, o Criador. a partir do momento em que Adão e Eva rompem com o critério estabelecido pelo Criador de não revelar o fruto da vida, eles acabaram incluindo na vida uma espécie de demonização, ou seja, lançaram uma grande semente de ódio pelo resto da humanidade. Isso foi refletir justamente em Abel e Caim. Abel e Caim representam os grandes embates humanos, que é o embate entre Eros e Thanatos, entre o sexo e entre a vida e a morte, entre a carne e o espírito, entre o desejo de ambição e a santidade, entre o profano e o cristão, entre o sagrado e o carnal. Toda a dialética humana ela começa a se instaurar a partir do mito de Abel e Caim. Abel e Caim é justamente a interposição, a interdição de um caminho linear que Deus propunha para a vida das pessoas. Então, a partir do momento que é o embate entre dois irmãos, a disputa de poder se instala. O grande momento desse livro é justamente isso. Na família que foi construída a partir dessa mitologia, numa Pasmoso, que é uma cidade mítica criada por Ricardo Guilherme Dick. Ele colocou lá os grandes dramas da condição humana. Ele colocou lá os grandes conflitos, os grandes dilemas, como ambição, como política, como desejo,
Crueldade, crueldade, incesto. o incesto familiar, que é a grande corrente que atravessa esse livro. E muito mais. Eu acho que através do mito de Abel e Caim, da oposição entre irmãos, da luta e da peleja entre os dois, ele quis fazer uma metáfora da própria condição política e da própria condição existencial do homem. O homem é um ser político. E como ser político, ele tem que eliminar aquele que intercepta o seu caminho. Ele quer reinar sozinho. O adversário. O adversário é o que interdita o seu projeto pessoal. Então, essa grande luta, esse grande embate entre o ser e o ter está muito presente na obra de Ricardo Guilherme Dick. E Dick não faz apenas eu penso que ele não faz apenas um diálogo, uma intertextualidade com a Bíblia, ele faz um grande diálogo com a própria filosofia. Ele é muito erudito. Ele bebeu em todas as fontes, Homero, ele bebeu em Sócrates, grega, em Platão, nas mitologias grega, mitologia romana, francesa, a literatura indígena, ele pegou o mito indígena, está presente ali porque ele é de onde? Ele é do Mato Grosso, um território em que as mitologias estão muito presentes. Então Dick trouxe, inclusive, para a sua literatura, a sua experiência de filósofo. E muito mais, de pintor. Porque como pintor, ele tinha um olhar impressionista sobre a vida, e esse olhar se refletiu na construção de um romance que é que tenta desatar o grande nó da condição humana, porque estão ali perpassados todos os dramas contemporâneos, a solidão humana, o desejo de vingança, o desejo de posse, o desejo de ascensão política, o desejo de supremacia, de controle da terra, o desejo pelo latifúndio, o desejo pela mulher alheia, o desejo de governar sozinho. Então, Caim e Abel, quando Caim matou Abel, Caim queria marcar o território, queria ficar sozinho, queria governar sozinho o seu próprio sistema. Então, é também um mito fundador da solidão, porque a partir do momento que você quer eliminar os concorrentes, você quer se dirigir sozinho e quer comandar sozinho. E o homem, ao desejar o poder, seja o poder político, seja o poder social, seja o poder econômico, seja inclusive o poder de dominação amorosa sobre a mulher, por exemplo, ou sobre tudo aquilo que ele deseja, o que ele arvora, o que ele ambiciona, ele acaba instaurando um sistema de solidão. E o que é o grande drama da pós-modernidade? É a solidão. E esse romance é um romance que toca na solidão, no individualismo, no desejo de permanência. E o homem, pelo desejo da permanência, ele tem um grande embate com o quê? Com a morte. Ele não aceita a morte. A morte é o grande vilão do homem. Então, Caim, ao matar Abel, também sentiu que ele estava tentando dominar a morte. Porque a morte durante todo o período existencial, é a grande e permanente luta do homem. Quando você quer um grande amor, quando você quer o sucesso literário, quando você quer a ambição política, quando você almeja uma ascensão dentro da história do seu país, da sua cidade, ou dentro da sua história pessoal, na verdade você está apenas dizendo: eu vivo para vencer a poeira do tempo, eu vivo para vencer a morte. E ele nunca vence a morte, porque toda tentativa humana, toda ação humana é uma tentativa de se desviar da morte, de disfarçar a morte e de preencher o seu tempo. Ricardo Guilherme Dick trouxe uma grande lição nesse livro. É a lição que mostra ao homem que nós somos condenados à eterna solidão. A solidão é o grande drama contemporâneo, principalmente no momento em que todos, sufragados pela ideia da globalização, da competitividade, do desejo de ser melhor, o homem acaba mostrando o pior de si para tentar mostrar o melhor do seu produto, seja na vida literária,
seja na vida econômica, seja na vida funcional no seu trabalho. Então, o que Ricardo Guilherme Dick sinaliza com Deus de Caim? Ele sinaliza a grande tendência, que não é uma tendência contemporânea, ela é a herança da própria tendência ancestral com a inauguração da vida na Terra, que é a luta pela sobrevivência. E para sobreviver, Caim matou Abel. Ele queria continuar só. E o homem hoje vive matando a si, aos seus semelhantes, vive matando a todos que o cercam, porque ele não consegue dividir, por melhor que seja o seu propósito interior, ele não consegue dividir espaço com ninguém. Ele almeja ser um Deus, e como ele não consegue ser um Deus, ele mata tudo à sua volta. Muito incrível. E, Cagiano, interessante que os personagens também têm nomes bíblicos. Jonatas e o Lázaro. São dois nomes bíblicos. E eles disputam o amor de Minira. E eles vivem numa Pasmoso, que seria um lugar lá no sertão de Mato Grosso, e alguma coisa que também está alinhado com alguns locais dentro de realismo fantástico, de cidades, exatamente, de alguns autores. Eu acho que Pasmoso, para a literatura brasileira, assim como o Sertão de Guimarães Rosa, é como a Macondo de Gabriel Garcia Marques, isso, é como a Comala de Juan Rulfo. Porque essas cidades, qualquer cidade do interior do Brasil, acredito de qualquer interior do mundo, você tem a reprodução desses mitos bíblicos. O realismo fantástico, na verdade, quando você fala em realismo fantástico, o realismo maravilhoso, que é como considero essa literatura no resto da América Latina, nos países de língua espanhola, o realismo fantástico, o realismo maravilhoso, ou surrealismo, ou suprarreal, nada mais é do que uma forma em que a fantasia tenta explicar o absurdo da realidade. Quando você pensa que o surrealismo, o surreal, o realismo fantástico, como fez um José J. Veiga, um José Cândido de Carvalho e um Murilo Rubião, é a extrapolação do absurdo, na verdade o absurdo está repercutindo, sendo ressonância da própria vida, porque a realidade ela é tão absurda, ela é tão assintosa, que ela precisa de uma capa de fantasia para você tentar decodificá-la. E o realismo fantástico perpassa toda a obra do Dick. Quando ele fala, ele atribui a Jonas, o nome de Jonas ao seu personagem, a Jonas, na verdade, ele está buscando lá o Jonatas da Bíblia. Ele está buscando no Jó, ele está buscando no Jonas, que estava no ventre da baleia, e que lutou a vida toda para não seguir os desígnios de Deus, e acabou sendo engolido pela baleia para ser vomitado numa praia e fazer a vontade de Deus. Eu acho que nesse livro, Dick coloca justamente isso, a renúncia individual daqueles que não querem seguir o caminho que lhe é destinado, porque querem seguir um caminho próprio. Então, é um livro que fala sobre rupturas. Falta de obediência. Exatamente. E submissão. É um livro que fala das rupturas, são as rupturas morais, seja através do incesto, as rupturas políticas, que é o desejo de dominação, de latifúndio, seja as rupturas familiares, de valores, que é a briga e o assassinato entre irmãos. Então, o que Dick propõe com essa releitura do mito bíblico? Que apesar do escalonamento de valores que a sociedade experimenta velozmente, as questões que nós experimentamos hoje, as questões que nós vivemos hoje, apesar da tecnologia, apesar da comunicação, apesar do desenvolvimento científico, são as mesmas de 3.000 anos atrás. Que ela diz respeito ao nosso próprio modo de ser. As questões continuam as mesmas. Mudaram de endereço, mudaram de rótulo, mas o homem continua debatendo dentro desse caminho. É a oposição, é o desejo de vingança, é o desejo de superação, porque ele quer um desejo de dominação, que é o desejo de ser o próprio Deus, que ele nunca conseguirá ser. Cagiano, e é muito ousado da parte do Nicodemos Sena, o editor da Letra Selvagem, fazer um relançamento
do livro de Dick, um relançamento nacional. Exato. E eu gostaria de lembrar que no dia 11 de agosto, quarta-feira agora, na Casa das Rosas, Avenida Paulista 37, nós estaremos lá, você, eu e a professora Nelly Novaes Coelho, discutindo, colocando algumas trilhas desse romance tão labiríntico, e depois haverá o relançamento do livro. E como que você vê essa atitude de um livro ser relançado? Eu acho que eu creio positivamente no relançamento desse livro, porque quando o Nicodemos me disse que estava criando a editora Letra Selvagem, cujo objetivo era justamente publicar autores de grande envergadura, mas que estavam fora da mídia, né, por uma injustiça ou por uma negligência qualquer que a gente não sabe explicar, eu apostei desde cedo no trabalho que ele idealizou, porque são poucos editores nesse país que têm um espírito desprendido e até quixotesco do Nicodemos, que está com a preocupação meramente de levar ao conhecimento público obras que são paradigmáticas e referenciais da literatura brasileira, sem nenhum intuito mercadológico ou comercial. O Nicodemos me participou da criação dessa editora, e à época eu estimulei a levar avante esse projeto. Inclusive, ele já tinha lançado 2 ou 3 livros, 2 de poesia, um da Olga Savary, e um livro de contos dele mesmo, e um livro de poesia do Marcelo Ariel. E aí foi quando eu sugeri, eu falei assim, o Nicodemos, nós temos um grande autor que está esquecido, está vivendo injustamente um ostracismo que ele não merece, que é o Ricardo Guilherme Dick, que está com quase 70 anos, vivendo no Mato Grosso, depois de ter tido uma vida literária de destaque no Rio de Janeiro, onde foi professor, viveu mais de 30 anos. Ele se recolheu há muitos anos ao Mato Grosso e hoje praticamente está desconhecido da grande imprensa, e a nova geração não conhece a obra dele. Ele é autor de um dos maiores livros da literatura brasileira, que é Deus de Caim, seguido de A Madonna dos Páramos e de O Salário dos Poetas. São também 2 obras caudalosas e que têm um projeto literário de reflexão sobre a vida humana. Essas obras do Dick foram publicadas em Cuiabá. Exatamente, pelo governo do Estado. Isso. Exatamente. E é triste saber que autores como Ricardo Guilherme Dick, como Rosário Fusco, como Dionélio Machado, hoje estão esquecidos totalmente, que as novas gerações não tomam conhecimento da obra deles, muito menos no projeto didático das escolas, no projeto pedagógico, a inclusão de suas obras para estudo. Ricardo Guilherme Dick deveria estar sendo estudado em qualquer universidade brasileira, como na grade curricular, como obra necessária, recorrente, como um Guimarães Rosa, como um Machado de Assis, como a Clarice Lispector. E quando o Nicodemos lançou-se nesse projeto, nessa grande aventura, eu fui o primeiro a estimulá-lo. E eu creio que o resultado está sendo positivo, porque a imprensa já está se alertando para o lançamento e já começam a surgir boas resenhas. Marçal Aquino escreveu na Folha. Houve uma matéria do Carlos Herculano Lopes no estado de Minas. Eu acredito que essa seja uma semente que o Nicodemos Sena está lançando, não apenas para a redescoberta de Ricardo Guilherme Dick, mas também para trazer à baila outros grandes autores que mereceriam o mesmo destaque e o mesmo sucesso e a mesma presença nas grandes livrarias brasileiras. Cajano, vamos ouvir agora perguntas dos nossos internautas. Letícia, por favor. Chegou bastante pergunta aqui. Uma dessas perguntas é da Ruth Melo, de Curitiba, e ela pergunta: a Bíblia foi fonte de inspiração para algum dos seus contos? Bom, eu confesso que eu nunca tive uma vida religiosa, nunca tive uma relação muito profunda com a religião, e não me sinto à vontade utilizando os mitos bíblicos para escrever, fazer literatura, escrever, seja os meus contos, seja os meus poemas. Mas, vez por outra, eu costumo, num pequeno relance de intertextualidade, citar algumas passagens da Bíblia, como já citei em contos meus,
atribuindo a um determinado personagem a sua condição de Jonas, que está sofrendo por estar no ventre de uma baleia por ter resistido a um comando. Então, eu às vezes faço uma certa metaforização de algumas situações bíblicas, de relance, colocando na boca de um personagem, ou fazendo um diálogo com a história que eu estou contando, ou fazendo alguma analogia a essa história. Mas escrever inteiramente sobre uma determinada situação, ou um mito bíblico, ou uma história bíblica, eu nunca o fiz, embora faça referências ou na minha poesia ou nos meus contos. Letícia? E a Vanessa Matos está perguntando se ela fala que existe alguma parte da Bíblia que seja mais utilizada na literatura, algum trecho mais encontrado em textos literários. E se tem assim algum autor que ele é conhecido por fazer essa intertextualidade? Eu acredito que o Moacir Scliar, inclusive, recuperando a grande tradução da cultura judaica, Exato. Ele vem trabalhando muito, por exemplo, a mulher que escreveu a Bíblia, que é uma releitura com um olhar, com a mirada feminina sobre a criação do mundo. Mas há um grande escritor brasileiro que eu considero um dos grandes nomes do conto brasileiro, chamado Murilo Rubião. Murilo Rubião era um escritor que em todos os seus contos ele colocava uma epígrafe da Bíblia. Todos os contos escritos por Murilo Rubião são mitos bíblicos. Então, quando você lê um conto, embora não esteja remetendo a uma história bíblica, mas o sentido, a temática, tem muito a ver com uma relação bíblica. Tanto que ele faz uma ponte dialética entre o texto e o título, colocando uma epígrafe bíblica. Essa epígrafe seria espécie de alfândega entre o leitor e o escritor. Outro também que, ao meu ver, consegue recuperar bastante a Bíblia, numa determinada fase da sua criação literária, foi o poeta Jorge de Lima, que tem essa grande mirada, este grande encontro místico com a literatura bíblica em alguns de seus poemas, de alguns de seus livros. Letícia? A Jussara Rios, aqui para falar mais desse tema da Bíblia, ela pergunta, ela fala assim, a Bíblia é utilizada como base por autores de todas as religiões, né? Alguns até contradizendo seus escritos. Você acha que tem mais autores a contradizendo ou apoiando? Eu creio que geralmente quando você faz uma releitura bíblica, você não faz apenas para legitimar uma ideia que já está consignada ou consolidada há séculos. Você pode, inclusive, usar a Bíblia num sentido contestatório, reflexivo, como fez José Saramago. José Saramago em Caim, recentemente, o Evangelho segundo Jesus Cristo, nada mais é do que uma leitura não a priorística da Bíblia. Não que seja um enfrentamento, uma crítica pura e simplesmente da Bíblia, mas uma forma de olhar a Bíblia atualizando os seus preceitos para a realidade contemporânea. Eu acho que Saramago foi muito mal entendido pela igreja, porque a igreja o demonizou, mas foi um grande exegeta da Bíblia. Sim, o Evangelho segundo Jesus Cristo é lindo. Exatamente, eu acho que há muita desinformação e preconceito quando alguém, seja na televisão, seja na literatura, seja na música, ou seja no cinema, como fez Pasolini, ou como fizeram outros cineastas. Jevu Salimari, por exemplo, a releitura de Maria, que foi extremamente condenado pela ditadura, na época no auge da ditadura. E depois, Código da Vinci também? Código da Vinci. Então, acho que a Bíblia é fonte permanente de inspiração, não apenas para poetas, para ficcionistas, para romanistas, mas para cineastas, para músicos e para pintores, né? A arte bebe na grande fonte do livro universal. Porque o livro universal, a Bíblia, ela fala de tudo que se relaciona ao ser humano. E o ser humano é o quê? É uma fonte de conflitos. E os conflitos é que geram a boa literatura, é a explicação, é a hermenêutica desses conflitos, é a tentativa de entender o ser humano, de entender os seus dramas, de entender os seus dilemas, de entender os seus fracassos, os seus embates, é que faz a boa literatura.
E o que é a Bíblia, se não, em todos os seus livros, um permanente exercício de compreensão da condição humana e de reflexão sobre as nossas próprias fraquezas. Letícia, os internautas. Leila Matos, também de São Paulo, está falando para você comentar um pouco dos seus próprios livros. O que você fez? Se tem um último lançado? Bom, Fale do Dezembro Indigesto, eu publiquei livro alguns livros. Eu comecei publicando livros de poesia. A minha relação com a literatura começou muito cedo, desde a infância, desde a escola primária, que eu sempre tive uma relação muito forte com a leitura. A leitura antecedeu o escritor. E com a leitura eu fui levado à escritura. Ao ler, ao me relacionar com a palavra, principalmente com a leitura de jornais, eu me relacionei com o ato da criação em si. E eu publiquei alguns livros de poesia, publiquei alguns livros de contos. Um dos livros de contos, chamado Dezembro Indigesto, encontra-se esgotado. Ele venceu o prêmio Secretaria de Cultura do Distrito Federal no ano de 2001, o concurso chamado Bolsa Brasília de Publicação, que escolhia os 3 melhores livros de cada categoria, de cada gênero, e na época você ganhava um prêmio e a publicação do livro. Esse livro saiu em 2001, teve uma edição de apenas 1000 exemplares, publicada por uma pequena editora do Distrito Federal, e não teve circulação nacional. Depois desse livro eu publiquei também um outro livro de contos, chamado Concerto para Arranha-Céus, pela LGE Editora, um livro que teve uma circulação razoável, embora fosse uma editora de Brasília, com distribuição nacional. Ele conseguiu atingir as principais cidades do país e obteve algumas boas resenhas na imprensa. E também o último livro publicado de contos, que é o Dicionário de Pequenas Solidões, que foi pela editora Língua Geral, editora carioca, que foi fundada em 2006 pelo escritor angolano José Eduardo Agualusa, cuja finalidade é publicar autores de ficção de língua portuguesa. Esse livro teve uma boa tiragem e até hoje ele tem me dado grandes alegrias, porque ele já foi vendido para o governo do estado de Minas, que comprou num programa de compra de livros do governo do estado. Ele foi selecionado e o governo do estado comprou para distribuir para as escolas, e esse livro rendeu algumas boas resenhas nos jornais. E fora isso, eu realizei também 3 antologias. Eu morei durante 28 anos em Brasília e fiz um mapeamento do conto em Brasília, desde a fundação da cidade até 2001. Então eu fiz um panorama de 40 anos da produção de contos em Brasília, incluindo autores vivos e mortos e autores contemporâneos. E foi uma surpresa muito grande, porque nesse trabalho de garimpo eu percebi a qualidade, a vitalidade e a versatilidade da produção ficcional de Brasília. Brasília, justamente por ser a capital da República, ela acabou atraindo culturas tão diversas, do sul ao norte, do leste ao oeste, e nessas 2 antologias, a Antologia do Conto Brasiliense, publicada em 2001, e Todas as Gerações, o Conto Brasiliense Contemporâneo, publicado em 2006, o leitor pode perceber a riqueza da produção ficcional de Brasília e a diversidade de processos criativos. Porque Brasília, apesar de ser uma cidade nova, ela é futurística, ela tem um projeto político ousado que, infelizmente, foi adulterado com o longo dos anos, mas você consegue perceber a existência de uma legião de escritores que tem projetos literários muito definidos. E essa antologia, aliás, as 2 antologias, elas refletem justamente a heterogeneidade do Brasil, porque Brasília é caleidoscópio do Brasil. Ela reúne vários sotaques, vários falares, vários valores, vários modos de falar, de sentir
e de refletir. E muita solidão. E também. muita solidão. E os contos incluídos nessas duas antologias, eles refletem essa diversidade criativa, tanto temática quanto formal. E também é o repositório das raízes sentimentais, afetivas, psicológicas, geográficas dos autores, porque estão ali representados, contemplados, todas as regiões do país. Infelizmente, eu gostaria de dizer que Brasília sofre a terrível pecha, o estigma de ser a cidade do poder, a cidade política. Mas além da cidade política, é uma cidade que pulsa, que sofre, que é uma cidade que trabalha, de gente, de carne e osso, que pensa e que escreve como em qualquer lugar do Brasil. Letícia, uma última pergunta de internautas. Vamos ver aqui. O Carlos Gouveia pergunta por que Ronaldo se mudou para São Paulo. Por que, Ronaldo, nós nos mudamos para São Paulo? Eu nasci em Cataguás, Minas, fui para Brasília muito cedo, com 18 anos, fiz concurso para a Caixa e lá me radiquei, lá casei, lá constituí família, meus filhos nasceram, depois eu me divorciei, casei de novo, e eu senti a necessidade de trilhar um novo caminho. Como eu estava trilhando um casamento novo, uma vida nova, e eu gostaria de começar tudo de novo em outro lugar. Eu refleti muito sobre a minha saída de Brasília, porque foi lá a cidade que me deu régua e compasso, como diz a música do Gilberto Gil, mas estava na hora de trilhar um novo caminho. E eu tinha acabado de ler um poema do Abigar Renaud, e um poema que terminava assim: ser feliz é ser outro em outro lugar. Não que eu tivesse sido infeliz em Brasília, muito pelo contrário, mas eu queria dar um novo norte à minha vida. E como eu sempre quis viver em São Paulo, inclusive até para as maiores possibilidades literárias, maiores possibilidades de crescimento espiritual, intelectual, humano, eu resolvi recomeçar a vida em outra cidade. E com o coração profundamente ligado a Brasília, as minhas raízes brasilienses, essa cidade que me deu tanta alegria e que foi responsável, inclusive, pela minha formação, grande parte da minha formação como pessoa, como homem, como intelectual, como escritor, eu devo a Brasília. Eu deixei lá grandes amizades. Brasília foi uma escola, foi uma lição que eu jamais vou esquecer na minha vida. Cagiano, quem quiser entrar em contato com você, um e-mail, um telefone? Sim, contatos podem ser pelo e-mail ronaldo.cagiano@bol.com.br, né? Estou aberto a discutir com os colegas, com os leitores, né? E eu acho que literatura é esse processo dialético, de encontro, de troca de experiências pessoais, estéticas, né? E inclusive de receber as críticas. Eu acho que o leitor tem um grande papel na vida do escritor, é dizer o que ele realmente sente da obra, né? Inclusive se ele não estiver gostando, se ele tiver alguma ressalva a fazer, eu acho que o papel mais importante é esse aí, é a gente recolher nessas impressões e trabalhar para que a literatura cresça, né, e possa atender cada vez mais ao leitor exigente. Cagiano, agradeço muito a sua participação no nosso programa. Eu gostaria de entregar para você, você vai levar esses lírios como lembrança do nosso programa. E eu gostaria de passar aos recados, aos lembretes e agradecimentos. Nós nos vemos, Cagiano, lá na Casa das Rosas, no dia 11 de agosto, às 19 horas. Eu agradeço a você por essa oportunidade, desejando sucesso. Eu conheço você desde 94, nós só nos encontramos há pouco tempo. Eu já acompanho o seu trabalho, eu sei da importância que você tem para a literatura brasileira, como pessoa e como escritora. Obrigada. E se você acredita no sonho de uma vida digna, através do estudo, do trabalho, da competência, faça um concurso público. Busque o site do Instituto Quadrix, www.quadrix.org.br. O Instituto Quadrix é uma instituição de caráter privado que tem parceria com várias empresas e um compromisso com a educação e a ética. www.quadrix.org.br. E você já pensou em fazer uma pós-graduação em jornalismo literário? Acesse o site da Academia Brasileira de Jornalismo Literário, www.abjl.org.br. E dos dias 25 a 27 de outubro estarei lá
dando um curso de extensão sobre literatura africana. No dia 15 de agosto, acontecerá o lançamento do livro Cecília Meirelles, Lirismo e Religiosidade, da professora Graça Fonteles, das 13h30 às 16 horas, no pavilhão de exposição do Ayambi, no estande da editora Escortece. Na Bienal, no dia 18 de agosto, representando a UBE, haverá a palestra dialogada Erotismo e Poesia com Cláudio Willer e Marisa Bauer. Lembrando que a UBE terá o seu estande na Bienal e nós estaremos lá com os colegas escritores. No dia 19 de agosto, o CIEE, às 19 horas, presta homenagem ao jurista Miguel Reale. É necessário inscrever-se pelo www.ciee.org.br/portal/eventos. Contato comigo para eventos, oficinas, cursos, palestras, pelos telefones 3569-5236 e o 7592-4351. Lembrando que o nosso site está em construção e que logo falaremos sobre o seu lançamento. E nós vamos encerrar o programa de hoje fazendo a leitura de um poema da minha autoria chamado Lázara. Doente, aquela que amas está doente, mergulhada num sono letárgico, fechada numa caverna escura, selada por uma pedra bruta. Se estivesses ao meu lado, não teriam atado minhas mãos e pés com lençóis mortuários, nem teriam coberto meu rosto com um véu triste. Tenho horror a esta atmosfera lúgubre, onde morcegos esvoaçam como anjos negros. Causa-me repugnância o cheiro de sepulcro e musgo. Vem, quero viver, és meu amigo, liberta-me que sou uma múmia cheia de sonhos. Choras por mim? Ah, como me amas! Sabia que virias, que não me abandonarias aos vermes. Arranca estas faixas, deixa que eu caminhe por trilhas abertas, onde cintilas como um sol. Por hoje é só. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.